Fala galera, professora Hanna falando aqui do canal Age Estudo para uma aula muito especial, porque foi uma aula pedida aqui nos comentários. Então eu falei para vocês para trazerem temas e colocarem aqui nos comentários que a gente faria o possível para gravar aulas explicando e tentando tirar essas dúvidas. Então a aula de hoje é a aula do uso dos porquês. E eu espero sinceramente que eu possa ajudar quem colocou a dúvida aí no canal. Galera, a gente poderia facilmente explicar os porquês como eu coloquei lá nos shorts, mostrando como se usa cada um. Mas a gente vai fazer uma explicação um pouco mais ampla aqui para um entendimento melhor desse fenômeno. Primeira coisa que você tem que saber é que a gente, quando está falando de porquê junto e porquê separado, a gente, na verdade, está falando de porquê, quando ele é junto, uma única palavra. E o porquê separado, na verdade, a gente tem duas palavras. Então, são fenômenos diferentes, são classes de palavras diferentes, e a gente vai explicar cada uma delas devagarzinho aqui para vocês hoje. Bom, o porquê, gente, junto, sem acento, é uma única palavra. E que palavra é essa? Ela é uma conjunção, e aí ela pode ser uma conjunção explicativa ou uma conjunção causal. Nos dois casos, ela vai estar marcando, vai estar explicando alguma coisa. No caso da explicativa, essa ideia de explicação é mais importante. No caso da causal, essa ideia de origem para algo ter acontecido ainda é mais importante. Mas a ideia de explicação e de causa são ideias que se esbarram, não são muito próximas. Então, são conjunções explicativas e causais. E eles vão ser usados para justificar tudo o que você quer dizer. Então, eu digo, eu não fui à festa porque choveu. Então, eu estou tentando justificar a minha não ida, e aí esse porquê vai ser junto, sem acento, ok? Porque ele é uma conjunção, e ele vai estar explicando o motivo pelo qual não fui à festa. Também posso usá-lo no início de respostas. Alguém me pergunta, por que você não foi à festa? E aí eu inicio a resposta dizendo, porque choveu. Então, ele pode estar tanto iniciando um período, como ele pode estar ligando duas orações, está aí no meio, ok? Bom, o segundo porquê que a gente vai trazer aqui é o porquê separado, que na verdade são duas palavras, é o separado sem acento. Esse porquê, na verdade, a gente tem a preposição por, mais dois casos, ou o pronome relativo que, ou um pronome interrogativo que. E aí qual é a diferença? Quando a gente tem a preposição por, mais o pronome interrogativo que, geralmente esse porquê é o porquê das perguntas. É o porquê que eu estou fazendo uma interrogação, que pode ser direta ou indireta. Então eu digo, por que você não veio ontem? Esse porquê é separado, porque eu tenho aí a preposição e esse que interrogativo que faz a pergunta. Mas eu também posso dizer, eu queria saber por que você não veio ontem. E aí também tem uma pergunta, só que essa pergunta não tem ali o ponto de interrogação. Ela termina com ponto final porque é uma pergunta indireta. Mas observe, eu também tenho a preposição com esse que interrogativo, esse pronome interrogativo que marca essa dúvida. Mas além desses dois casos, que foram os que eu já tinha falado nos shorts, a gente tem o caso do porquê no sentido de pelo qual ou pela qual, que vai ter como configuração o por preposição, mais esse que aí como um pronome relativo. O que serve o pronome relativo? Para retomar algo. Então eu digo assim, eu não sei o caminho por que você passou. Eu não sei o caminho por que você passou, esse que está retomando o caminho. E ele pode ser substituído pelo qual. Então eu digo, eu não sei o caminho pelo qual você passou. Ou eu posso dizer, eu não sei as batalhas pelas quais você viveu ou você passou. E aí eu posso usar o porquê. Eu não sei as batalhas porque você passou. Observe, quando esse porquê, além de pergunta, pode substituir pelo qual, ou pela qual, ou pelos quais e pelas quais, ele também é o porquê separado sem acento. Ok? Terceiro caso é o caso do porquê separado, também são duas palavras, com acento. Esse caso, porquê separado com acento, ele é usado também em perguntas, porque ele também tem a mesma configuração, por preposição e esse que geralmente esse que tônico é o que de pronome, chamado de pronome interrogativo. Ele também vai fazer uma pergunta. Qual é a diferença do porquê separado para o porquê separado? Com acento e sem acento. No primeiro, ele vem na frente das perguntas ou no meio, como eu acabei de explicar aí, falando sobre substituindo pelo qual.
Mas no caso dele ter acentuação, é exclusivamente para os casos em que ele vem no final ou vem sozinho na frase. Porque aí ele vai ter uma tonicidade, ele vai ser forte. Lembre-se que as palavras no português que são acentuadas são as sílabas, na verdade, tônicas. As sílabas fortes, de pronúncia forte. Então eu digo, você não veio à festa ontem por quê? Então esse porquê, esse que é forte. E é por isso que ele vem marcado pelo acento. Mas observe, ele vem separado porque ele faz parte de pergunta. Mesma coisa se ele vier sozinho na frase. Então eu digo assim, eu observei que você não veio ontem. E aí abre uma pergunta, por quê? Esse porquê sozinho, ele também é acentuado, porque ele é forte. Ele tá sozinho. Por quê? Ele sozinho é a pergunta. Então observem, aquela regrinha que a professora ensinava lá atrás na escola, por que separado é de pergunta, por que junto é de resposta, faz todo sentido. Porque a gente vai encontrar, na maioria das vezes, em perguntas, o porquê separado, tá? Seja com ou sem acento. Se ele for fraco, ele vem na frente, é sem acento. Se ele for forte, ele vem lá no final ou sozinho e aí ele vem com o acento. Tudo bem? Por último, a gente tem o porquê junto, que aí é uma única palavra, com acento. Esse, gente, é um porquê que funciona como substantivo, que eu já expliquei aqui no canal, que é a classe dos nomes, aquela classe que nomeia as coisas. Esse porquê, ele tem uma marca muito forte, que é vir precedido pelo artigo o ou um. E ele vai poder ser substituído pela palavra razão, ou pela palavra motivo, ou pela palavra causa. Então ele tem esse uso exclusivo. Então eu digo, eu quero saber o porquê de sua atitude. O porquê de sua atitude poderia ser substituído por eu quero saber o motivo de sua atitude. Ou eu quero saber a razão de sua atitude. Ou ainda, eu quero saber a causa de sua atitude. Então, esse porquê, ele vem com o na frente. Isso marca que ele é o porquê substantivo, tá? É o porquê que pode ser substituído por motivo, ok? Então, pode trocar por motivo sozinho, ou razão, ou causa sozinha a palavra, ele é o porquê junto com acento. Então, ele funciona como substantivo e sempre vai ter a dica de vir sempre com antes o ou um na frente, ok? Combinado? Bom, então se a gente tivesse que resumir, a gente diria porquê junto sem acento é o porquê que pode ser substituído por pois, por visto que, porque ele é a conjunção que vai explicar coisas e geralmente vem em respostas. O porquê separado sem acento é o que vai iniciar perguntas ou vai estar no meio de perguntas que são indiretas, ou ainda expressando a mesma coisa que pelo qual, ou seja, retomando alguma coisa que já foi dita. A gente tem o porquê separado com o acento, o porquê que vai vir no final das perguntas, ou sozinho, porque ele é forte, e o porquê junto com o acento, que significa o motivo, a razão, a causa, e vai vir com o ou um na frente. Ok? Digam pra mim se deu pra entender, coloque aqui nos comentários, eu espero que essa aula tenha te ajudado. Manda pra aquele seu colega que também nunca entendeu direito como aplicar esses porquês, tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima!